Contrariando o alcoolismo. Um pouco mais tarde, enquanto jantava, Humberto conversava com sua mãe. Fiquei com dó da Débora. Ela parecia bem nervosa. Pensei que fosse precisar levá-la para o hospital. Algumas mulheres grávidas ficam bem sensíveis. Foi só um mal-estar. Ela é um amor de menina, sempre tão educada. Ela parou de trabalhar, né? Parou. Só o Sérgio trabalha. Você sabe, ele é psicólogo. Esse moço é tão esforçado. Foi da polícia. Primeiro alugou aquela casa, reformou tudinho, depois comprou. Não sei muito da vida deles. Só sei que são casados há menos de 1 ano. São gente boa. Admiro o jeitinho dos dois juntos. Você tem que ver. Já reparei. É um casal muito tranquilo. Humberto sorriu ao dizer: ela está uma grávida linda. O Sérgio deve estar todo empolgado com o primeiro filho. Eu estaria. Adoro crianças. Com um sorriso enigmático e olhar perdido, perguntou, parecendo sonhar: será que quando eu me casar, vou me dar bem assim? E está pensando em casar logo, não é, Humberto? Estamos namorando já faz tempo. Eu gosto da Irene. Nós nos damos bem. Devo esperar mais o quê? Será que ela é mulher ideal para você, filho? Como vou saber antes de me casar? Às vezes fico inseguro, vem uma dúvida, não sei do que. Já estou com 29 anos, bem estabilizado financeiramente. Perdi muito tempo me estruturando nesse sentido. Há alguns segundos de silêncio e perguntou: parece que a senhora não simpatiza muito com ela, não é, mãe? Não tenho nada contra a Irene. Mas também não tenho nada a favor. Eu não disse isso, Humberto. Eu sei. Outro dia eu estava observando e percebi que a senhora parece se dar melhor com a Lívia do que com a Irene. A Irene é extrovertida, agitada, não para quieta, enquanto a Lívia é mais amorosa, atenciosa, caseira. São duas pessoas bem diferentes. Sabe, acho que a Lívia não merece o Rubens. Quando conversamos, percebo que ela é uma pessoa tão centrada, segura, fiel. Rio. Enquanto ele, um irresponsável. Não fale assim do seu irmão. Ele gosta de festa, de balada. Não é só disso que ele gosta, mãe. O Rubens não assume qualquer responsabilidade. Não está nem aí para nada. Fuma, bebe, sai com a mulherada. Só está naquele emprego porque eu arrumei. Se não... Outro dia eu chamei a atenção dele por ter chegado de manhã e bêbado que só vendo. Nem sei como conseguiu vir dirigindo para casa. Quer que eu acredite que naquele estado ele saiu com alguma mulher e se preveniu de alguma forma? E quanto a Lívia? Ele não a respeita? Essa fase passa. Sem dúvida que passa, mas será que não vai deixar consequências graves? Será que ele não vai se contaminar com alguma doença? Engravidar alguém? E depois de casado, vai continuar do mesmo jeito? A Lívia não o viu bêbado ainda. Ela não imagina que depois de deixá-lo em casa, ele cai na farra. Essa moça não merece esse cara. Seu irmão vai mudar. Isso é a idade. Que idade o quê, mãe? O Rubens tem 26 anos. É bem grandinho. A senhora fala como se ele tivesse 18. Ele vai ficar como o pai. Coitada da Lívia, se não abrir os olhos.
Naquele momento, a porta foi aberta e o senhor Leopoldo entrou. Novamente, o pai de Humberto trazia os olhos injetados, o rosto vermelho e os movimentos trôpegos, inseguros. Ao falar lentamente, exalava forte odor de bebida alcoólica. Imediatamente, Humberto empurrou o seu prato de refeição, esfregou o rosto e segurou a fronte com as mãos, apoiando os cotovelos à mesa. Instante em que o homem começou a falar coisas sem sentido, sem razão de ser, e de modo cada vez mais agressivo. Cadê minha comida? O prato era para estar pronto. O que você ficou fazendo? É melhor você tomar um banho primeiro, Leopoldo, pediu Dona Aurora, paciente. Vem, eu te ajudo. Ajuda o quê? Por quê? Você pensa que eu não me aguento? Quem você pensa que é? Venha, homem, toma um banho frio, depois você come. E disse ela, segurando-o pelo braço, tentando conduzi-lo. Com modos rudes, o senhor Leopoldo gritou: Banho frio por quê? Quero comer é agora. Eu decido se vou tomar banho ou não. Por que eu vou tomar banho frio? Porque você tá que não se aguenta. Não vê que bebeu demais? Olha como está de fogo. Cale a boca, tô de fogo coisa nenhuma. Você, cale essa boca. Quem você pensa que é? Você não passa de uma... O senhor Leopoldo começou a proferir frases ofensivas e agressivas. Mesmo com a fala mole e expressões sem sentido, ele insultava Dona Aurora, tomando postura física de quem iria agredi-la fisicamente, e tentou. Nesse momento, Humberto não teve opção e interferiu. Uma briga iniciou-se e durou até o pai gastar toda a sua energia e cair vencido pela embriaguez. Depois de deixá-lo no quarto, com a ajuda do filho, Dona Aurora reparou o corte que sangrava no supercílio de Humberto, resultado da agressão do pai, que o feriu com o prato que lhe atirou. Humberto, vem cá, você está machucado, filho. Quando a mãe ia tocar em sua face, ele pediu: Deixa, mãe, por favor, deixa. Mas, filho, eu estou cansado disso, mãe. Não vejo a hora de me casar e sair daqui. Acompanhando-o até o quarto, entrou em seguida e perguntou firme: É por isso que vai se casar, Humberto? Vai se casar só para sair dessa casa? Não é sobre isso que estou falando. Não suporto mais essa situação. Não sei como a senhora aguenta. Com os olhos umedecidos pelas lágrimas, Dona Aurora respondeu: E o que você queria que eu fizesse? Acha que o correto é eu abandonar o seu pai? Talvez fosse, mãe. Isso seria bom para ele tomar vergonha e ter mais responsabilidade. Falou, sentindo raiva. Humberto, eu e o seu pai estamos casados há 37 anos. Desde quando me conheço como gente, eu o vejo chegando em casa embriagado, agredindo a senhora e nos espancando quando éramos pequenos. Depois que crescemos, não pôde continuar nos batendo, mas ainda a agride se não estivermos por perto. Como pode tolerar isso, mãe? Como a senhora aguenta? Ele é meu marido. Você não entende? Entender o quê? Vou deixar o seu pai e fazer o quê da minha vida? Não tenho mais 20 anos, disse, começando a chorar. Mas tem uma vida, e quando se tem vida, devemos fazer o melhor e o possível para nos sentirmos bem. E o que será desse homem? O que será do seu pai, Humberto? Você conseguiria viver tranquilo,
Viver bem, mesmo sabendo que seu pai está jogado na rua, na sarjeta? Sim, porque é isso que vai acontecer se a gente deixar essa casa. A solidão vai fazer miséria com a cabeça dele, pois todo homem que bebe tem a mente fraca. Se ele tivesse abandonado o lar, seria diferente. Mas não é esse o caso, meu filho. Você e seus irmãos podem ir embora, mas eu não vou deixar o meu marido, porque eu não viveria bem por causa disso. Não teria tranquilidade ou paz se soubesse que ele vive na miséria por falta do meu apoio, mesmo que esse apoio não adiante muita coisa agora. Fico admirada por uma pessoa como você, com o seu entendimento, me dizer uma coisa dessa. Com lágrimas correndo no rosto sofrido, porém olhando firme para o filho, falou: Eu ainda tenho esperança de que o Leopoldo pare de beber. Deus é grande. Em seguida, virou-se e o deixou sozinho no quarto. Humberto ficou remoendo os próprios pensamentos. Estava contrariado e arrependido do conselho de separação que deu para sua mãe. Afinal, isso era contra os seus princípios morais. As lembranças mais vivas que guardava de seu pai eram dos momentos em que o homem se apresentava embriagado. Sempre se envergonhou dos vizinhos e amigos por causa das situações constrangedoras em que seu pai se apresentava alterado, brigando ou com a fala trôpega pela bebida alcoólica que o deixava extremamente mal-humorado, sem controle ou sem domínio de si mesmo. Sem mencionar os momentos de brigas, discussões ou agressões promovidas pelo álcool. Aborrecido consigo mesmo, balançou a cabeça negativamente, um gesto enfadado, e decidiu ir até o banheiro para lavar o rosto. No caminho, o telefone tocou e ele decidiu atender. Era uma tarde de sábado, quando Sérgio chegou à cozinha e avisou a esposa. Fui à garagem agora e o carro está com o pneu furado. Você vai trocar? Vou, mas não com o nosso macaco. Por quê? O macaco é novinho, nunca foi usado, mas está emperrado, não funciona. Acredita? Riu. Ainda bem que estamos em casa. Já pensou se tivéssemos saído? Foi o que eu pensei. E agora? Acho que terei de incomodar o vizinho. Será que o Humberto ou o Rubens estão em casa? Não sei. Quer que eu veja? Não, fique aí. Eu vou lá. Passado alguns minutos, Humberto, bem disposto, estava na garagem da casa de Sérgio, ajudando na troca do pneu, enquanto conversavam. Veja só, e se eu estivesse em uma autoestrada? Ainda bem que aconteceu aqui e nesse horário. Já pensou se é noite e a Débora precisa ir para o hospital? Nem brinca. Sérgio riu e falou. Eu iria ter de pegar o carro de alguém. Ao ver o pneu trocado, Humberto ofereceu-se, animado. Vamos lá, no borracheiro, arrumar. O meu carro está na rua. Não é preciso, Humberto. Já me ajudou muito. Não estou fazendo nada mesmo. Vamos lá. Diante da insistência, Sérgio concordou. No caminho, enquanto o pneu era consertado, eles conversavam sobre vários assuntos, até Humberto comentar. Eu admiro muito você e a Débora. Vocês dois formam um casal tão bonito, pela calma que apresentam, pela união. Outro dia, lá em casa, minha mãe e eu comentávamos isso. Daqui a pouco vou me casar e gostaria de saber o segredo dessa harmonia. Gosto muito da Irene, nós nos damos bem.
Mesmo assim, às vezes, sou invadido por uma insegurança. Temo haver alguma incompatibilidade que só se revele mais tarde. Nem toda incompatibilidade é prejudicial ou um problema em uma relação. Quando um casal não se dá bem ou quando um deles quer definitivamente se afastar do outro, começa-se a criar situações ou procurar-se incompatibilidades em pequenos acontecimentos e costumes que poderiam ser considerados corriqueiros, normais e sem importância. Tipo, deixar os chinelos fora do lugar? Isso? Sérgio sorriu e confessou. Esse é um exemplo ótimo. Na minha casa, eu costumo esquecer os chinelos fora do lugar. Sou muito organizado com tudo, mas deixo os benditos chinelos jogados num canto ou outro, ou no meio da sala. É lógico que a Débora não gosta disso, mas esse não é um grande problema entre nós. Não é motivo de briga ou irritação para ela, que sempre os recolhe e os coloca no lugar certo. Isso não é um motivo de transtorno para nós. Se bem que, nos últimos tempos, estou menos folgado por causa do estado dela. Outro exemplo é... Pensou e comentou. Eu gosto de tomate na salada de alface e ela sempre esquece. Eu poderia reclamar e questionar agressivo ou insatisfeito, mas não. Sempre pergunto com jeito educado ou faço uma brincadeira. Quando ela está ocupada e diz para eu ir pegar, eu vou. Pego o fruto, lavo, corto e acabou. Não fazemos dessa situação um problema. Mas esse tipo de postura é das duas partes. Ela poderia ser agressiva e responder mal. Sim, poderia. Por isso, desde o início da nossa relação, um não deixa que o outro se altere sem, com muita calma, dizer que não é preciso falar daquele jeito. Quando uma pessoa perde a serenidade, é agressiva com gestos ou palavras, muitas vezes ela não está insatisfeita com o que aconteceu naquele exato momento. Na maioria das vezes, ela está insatisfeita consigo mesma ou por outro motivo completamente diferente daquele ocorrido naquela hora. Quando estamos em paz conosco, não nos alteramos. E quando fazemos o que é correto, vivemos em harmonia. Tenho receio de que a Irene se torne aquele tipo de mulher que se irrita à toa, que quer conseguir tudo no grito. Viva momentos explosivos. Qualquer pessoa grita quando quer ser ouvida. E o que é o grito? Sem esperar por uma resposta, disse: o grito é um meio de comunicação entre aqueles que estão longe. Uma pessoa grita porque está distante. Se não existe muito espaço físico entre ela e a outra, então existe o espaço emocional, sentimental. Nossa, isso é profundo. Isso é fato, meu amigo, disse Sérgio sorrindo, ao ver o outro reflexivo. Ao chegarem à casa de Sérgio, Débora saía ao portão, acompanhando Lívia, que foi logo explicando. Cheguei há cerca de 1 hora. Eu vi que ninguém a atendia no portão de sua casa e avisei que você saiu com o Sérgio, mas voltariam logo e pedi para ela esperar aqui, completou Débora. Humberto beijou o rosto de Lívia, enquanto Sérgio limitou-se ao aperto de mão. Em seguida, Humberto comentou: o Rubens saiu logo cedo e não chegou até agora. A Neide foi à casa de um amigo e meus pais foram ao casamento do filho de um conhecido. Pensei que o Rubens estivesse aí. Não consegui falar com ele. Ele vive com o celular desligado
Quando não, esquece o aparelho em casa, tornou ele. Ao pensar que não ficaria bem permanecer na casa sozinha com Humberto enquanto esperasse pelo namorado, Lívia avisou um tanto constrangida. Então eu vou indo. Mais tarde eu ligo para o Rubens e a gente se encontra. Vou te levar. Rapidamente, Débora e Sérgio se entreolharam, entendendo a situação, e ela propôs. De jeito nenhum, vamos entrar e tomar um café ou um suco, pois está muito calor. Não, vou levar a Lívia até sua casa. Fará essa desfeita conosco, Humberto? Sérgio sorriu ao brincar. Quando eu precisar novamente de ajuda, vou recorrer a outro vizinho. Não te procuro mais. Depois dessa ameaça, teremos de aceitar o convite, tornou o outro. Eles entraram e se acomodaram na sala, conversando longa e prazerosamente. Em algum momento da conversa, Humberto comentou: Gostei muito do que ouvi do Sérgio hoje, referente ao grito. Disse-me ele que, mesmo estando perto, a pessoa grita porque está longe da outra emocionalmente. Bem profundo, concordou Lívia. Eu nunca havia pensado nisso dessa forma. É uma distância sentimental, com certeza. Mas essa máxima filosófica pertence a Gandhi, explicou Sérgio. Hoje eu estava comentando com Sérgio sobre uma pessoa. Humberto sorriu de modo engraçado e provocativo, olhando para Débora e Lívia ao continuar. Quer dizer, eu estava falando sobre a mulher que muda sua personalidade depois do casamento. Muitas se alteram e vivem irritadas, nervosas e passam a gritar. Observei isso, principalmente onde trabalho. Foi a coisa mais injusta que eu ouvi hoje, Humberto, reclamou Lívia com um tom engraçado na voz, enquanto sorria intrigada. Estou comentando somente o que eu observo. Não quero generalizar, mas... Ele embaraçou-se e recorreu ao amigo. Sérgio, o que você acha? Todas as pessoas, independente do sexo, mudam o comportamento conforme aumenta sua responsabilidade. Algumas podem tomar para si excessos de tarefas e criar preocupações que não conseguem suportar. Por isso, o menor desafio ou um problema insignificante se torna um transtorno, algo insuportável. Então, sob a pressão que ela mesma criou, a pessoa se irrita, fica nervosa, grita. Será que entendi bem? É a própria pessoa que se pressiona? Não é alguém ou uma situação que faz isso? Perguntou Lívia. Em absoluto, tornou Sérgio. Pense comigo. Eu posso, por algum motivo, ser exigente com você, fazer ameaças ou até fazer o maior terrorismo na sua vida para conseguir algo. Mas quem se magoa, fica triste, se irrita, se desespera e se pressiona para obter o resultado é você mesma. A única criatura capaz de tirar a própria paz somos nós. Quando alguém diz não ter paz, eu digo que é porque essa pessoa não vem fazendo, na vida, o que é certo, a começar pela falta de fé em Deus e depois em si mesma. Nossa, Sérgio, o que é isso? Admirou-se Humberto, sorrindo. Só algumas horas com você e já aprendi tanto. Não é à toa que ele é psicólogo, ressaltou Lívia. Esse assunto vai me fazer refletir muito. E estou vendo que as orientações de um psicólogo não são importantes somente para aqueles que passam por problemas.
Lógico que não, afirmou Sérgio. O trabalho de psicologia pode ser aplicado em qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, a fim de que ela progrida, seja melhor do que já é. Você sabia que os atletas de muitos países têm acompanhamento psicológico? Por isso que eles têm o maior número de medalhas. Já ouvi falar, disse Humberto. Sem dúvida que esse é um dos motivos. Quando alguém tem controle emocional, domínio sobre si, sempre realiza o melhor no que faz. Infelizmente, a grande maioria pensa em procurar um profissional nessa área só quando tem algum problema. Eu me atrevo a dizer que a saúde emocional, mental, é até mais importante do que a saúde física. Quando se está bem emocionalmente, todo o seu corpo entra em um ritmo saudável e de paz. Vendo por esse lado, você tem toda a razão. O correto é irmos ao dentista e ao médico antes que um problema apareça, pois caso haja algum comprometimento, será mais fácil de cuidar no início, antes de sua manifestação aguda, disse Humberto. Prevenir. Isso é o mais importante. Todo e qualquer problema nessa área tem grande chance de evoluir, tornou o amigo. O que você me diz do alcoolismo, Sérgio? Quis saber Humberto. O alcoolismo não é um problema moral como se acreditou por muitos anos. O alcoolismo é uma doença cientificamente estudada. É incurável e fatal para aquele que não parar de beber. Incurável? Perguntou Lívia. Mas e se a pessoa parar de beber? Se a pessoa parar de beber, ela venceu o alcoolismo, mas continua sendo alcoólatra, pois nunca mais deverá ingerir ou experimentar qualquer coisa que contenha álcool, inclusive medicamentos. O que muitos ignoram é que o alcoolismo é uma doença progressiva. A vítima bebe uma vez e tende a beber cada vez mais. Para vencer essa doença, é necessário parar definitivamente de ingerir álcool. Sérgio, o meu pai é alcoólatra, disse Humberto. É difícil não ver a pessoa alcoolista como sendo um safado. Quando sóbrio, o meu pai é uma pessoa excelente, trabalhador. Eu acredito que ele bebe porque não tem opinião. Não é bem assim, Humberto. Após a embriaguez, quando sóbrio, o alcoólatra é invadido por um grande sentimento destrutivo de desgosto, arrependimento, solidão e desespero. Ele vê que sua vida está sendo destruída lentamente e a promessa, a de não beber mais, não foi cumprida. A afetação e a ruína familiar, social, são vistas e sentidas por ele, que começa a se sentir um marginal por conta das críticas, das agressões verbais ou silenciosas, por conta da solidão. Ele sabe ou imagina que surgirão os problemas ou as consequências psicológicas mais severas, dificuldades no trabalho, comprometimento da saúde, doenças físicas, mentais e até a loucura e a morte prematura. Por isso tudo, ele sofre muito. Eu chego a questionar esse sofrimento. Se houvesse um sofrimento tão intenso assim, ele deixaria de beber. Por pensar dessa forma, é que você precisa conhecer mais sobre o assunto, Humberto. Já leu ou se informou a respeito? Não. O conhecimento que tenho é a prática. Para ser sincero, não é fácil aceitar e entender o alcoolismo como doença. Mas ele é. É uma doença que pode e deve ser tratada. É comum não considerarem um alcoólatra um doente, pelo fato de entenderem como doente somente a pessoa enferma,
acamada, indisposta, inapta, com dores, etc. A respeito do doente, sentimos piedade. Em vez de piedade, normalmente sentimos aversão, repúdio ou raiva do alcoólatra. Isso acontece porque a maioria das pessoas tem à disposição a bebida alcoólica e bebe se quiser, quando quiser e o quanto quiser. Muitas vezes até recusa firmemente. Assim sendo, essas pessoas têm o contato com a bebida e o domínio sobre si mesmas. Sabem recusar e dizer quando basta. Então, elas acreditam que todos têm ou devam ter o mesmo controle. Só que não é bem assim. Aliás, o próprio alcoólatra pensa dessa forma e por isso acaba se achando um fraco, um incompetente, um zero à esquerda. Por essa razão, ele não procura ajuda. Desculpe-me, Sérgio, eu não entendi. Por que ele não procura ajuda? Quis saber Lívia. É assim, se sou alcoólatra, não tenho controle sobre mim diante da bebida. Mas quando vejo que as pessoas têm esse controle, eu me acho um fraco. Penso que largar de beber depende só e unicamente de mim. Daí que fico dizendo a mim mesmo que vou me controlar. Não vou beber mais e não preciso de ajuda. Pois se os outros têm controle diante do álcool, eu também vou ter. Só que sem ajuda, sem tratamento, não vou conseguir, porque o alcoolismo é uma doença. O maior número de alcoólatras se encontra nas classes médias e baixa, não é? Perguntou ela novamente. É um engano pensar assim. Se houvesse um meio de se medir, a porcentagem seria praticamente a mesma. O alcoolismo existe em todas as classes sociais, independente da etnia, do grau de escolaridade, da religião ou da política do país. Existem fatores que favorecem o consumo de bebida alcoólica e que nem imaginamos. Como quais? Perguntou Humberto. Em países como o nosso, o governo arrecada um valor impressionante através dos impostos cobrados nas vendas de bebidas. Sendo assim, você acredita que exista algum empenho por parte do governo em restringir ou acabar com as propagandas ou venda de bebida? Lógico que não. Há também fatores culturais, onde dizem em determinados círculos que o homem, para ser homem, tem que beber, entre aspas. Outro é o hábito de se ingerir álcool antes das refeições, porque é final de semana, sexta-feira, está frio, calor. O que sei dizer é que o alcoolismo não traz problemas só para aquele que bebe. Ele colabora para danos sérios na família e com grande repercussão na sociedade. Haja vista quantos acidentes de todos os gêneros acontecem com o envolvimento de alcoolistas ou alcoólatras, como queira. Quantas mortes e crimes ocorrem também por causa do álcool. Sem mencionar a irritação que essas pessoas provocam em toda a família, tirando o equilíbrio, a harmonia, roubando-nos a paz, provocam decepções por causa dos compromissos não cumpridos, do comportamento inadequado, da aparência decadente, da falta de sucesso no trabalho, insegurança financeira, falta de higiene quando embriagado, agressões físicas e verbais. Sempre tive vergonha do meu pai, nunca levei amigos em casa. Quando eu sabia que haveria uma festa a qual meu pai iria, eu ficava longe, sabe? Pensou por alguns segundos e depois revelou em tom firme. Eu nunca bebi. Não sei qual o gosto do álcool, de uma bebida colocada em um copo.
Poucas vezes comi um bombom que continha licor. Eu sempre vi um efeito muito devastador em torno do álcool. Minha mãe e nós, os filhos, sempre nos sentimos infelizes e impotentes diante do meu pai embriagado, além de nos sentirmos com a razão de ele beber. Veja, Humberto, pelo fato do alcoolismo ser uma doença, a vítima dele, sem orientação sobre o que acontece com ela, projeta na família, no trabalho ou em alguma outra situação a razão de sua falta de controle com a bebida. A culpa não é dela, que é um doente, muito menos da família. O alcoólatra quer proteger o seu eu, o seu ego, o que é natural. Quando o alcoólatra transfere para a família a culpa por ele beber, para que os outros se sintam culpados, com remorso, e assim experimentem medo ou receio dele, e não vão dialogar a respeito do assunto. Quando se trata de um filho, os pais acreditam que não o educaram bem, que falharam com ele de alguma forma, e se sentem constrangidos ou coagidos de algum jeito, e também não vão conversar com ele sobre o assunto. O que acaba acontecendo é que ninguém exige uma mudança no comportamento do alcoólatra. Ninguém procura orientação para poder ajudá-lo, e todos se acomodam. Humberto sorriu ao perguntar: "Está me chamando de acomodado?" O outro riu a admitir: "De certa forma, estou sim. Você mesmo me disse que não leu nem se informou a respeito. Disse que o seu conhecimento era a prática. Nesse caso, meu amigo, a prática não ensina muito, além do sofrimento." "É verdade", riu concordando. "Você tem razão. Aprendi muito hoje e vou procurar me informar a respeito. Vou te arrumar um livro muito bom sobre esse assunto." "Ótimo, aceito com o maior prazer." Nesse instante, a campainha tocou. Débora saiu para atender e retornou para a sala, na companhia de Tiago, Rita e seus 2 filhos gêmeos. Ao serem apresentados, Tiago comentou: "Acho que te conheço de algum lugar, Humberto." "De outra vida, quem sabe?" brincou ele, alegre e simpático. Eles riram e continuaram conversando sobre outros assuntos bem proveitosos. Os gêmeos atraíram toda a atenção por causa das gracinhas que faziam, coisas típicas da idade. Vez ou outra, Humberto telefonava para sua casa, a fim de verificar se alguém havia chegado. Porém, em seu íntimo, desejava ficar ali, em meio a companhia agradáveis. As horas foram passando, a noite chegou e todos permaneceram juntos, se divertindo, na residência de Sérgio e Débora.